questão 64. Essa aqui é uma questão muito interessante, principalmente para quem quer ser cientista e para fazer a prova de ciências da natureza. Vamos lá então. Primeiramente, ler diretamente o comando da questão. Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. O que acontece aqui no texto, então, é que o texto coloca essa lenda aqui do Newton, da maçã, mas no final ele faz um contraponto sobre o pensamento do Newton. O que ele pensa aqui? Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Aqui então ele está fazendo uma indagação. E a resposta para esta questão é a alternativa C, proposição de hipóteses. E por que é essa alternativa? Porque o que acontece aqui é a maneira como Newton raciocina. E para entender isso é importante saber como funciona o método científico, que está basicamente aqui nessa estrutura. Eu vou usar um exemplo bem simples para tentar ilustrar. Imagine então que eu faço a seguinte pergunta: o que conduz mais eletricidade? Água salgada ou água doce? Primeiro passo. Eu faço uma pesquisa. Veja se alguém já publicou, tem alguma coisa. Vamos supor que nós vivemos num universo que isso não tenha sido feito ainda. Depois, a partir dessas observações, construímos uma hipótese. Vamos supor que, por algum motivo, alguma observação na natureza, nós chegamos à ideia de que a água salgada conduz mais eletricidade. Então, vamos fazer nosso experimento. Pegamos uma banheira com água doce, uma banheira com água salgada e passamos uma corrente elétrica por elas. Vemos se o procedimento funciona. Se não funciona, nós voltamos, tentamos melhorar alguma coisa, vemos se tem alguma coisa errada e etc. E voltamos a fazer o experimento. Se o procedimento funciona, nós analisamos os resultados e vamos escrever algumas conclusões sobre ele. No caso aqui, no nosso procedimento, nós observamos que a banheira com água salgada conduz mais eletricidade do que a banheira com água doce. Então, nós escrevemos isso. Bem, nosso resultado está alinhado com a nossa hipótese? Aí a gente volta aqui, nessa estrutura. A nossa hipótese inicial era que a água salgada conduz mais eletricidade do que a água doce. Então, nós publicamos o nosso resultado para que outros cientistas, para que os nossos pares, eles possam colocar em xeque, em dúvida e testar todo esse caminho aqui novamente. Se o resultado não, ou ele está parcialmente alinhado com a nossa hipótese primeira, o que nós fazemos? Esse experimento ele se torna um novo background, por assim dizer, né? E agora nós temos que construir uma nova hipótese baseado nesse resultado. Ou seja, temos que ir mudando o pensamento, adequando o nosso pensamento de acordo com a realidade e não o contrário. E aí faz o caminho novamente até produzir um resultado que esteja alinhado com a hipótese, possa ser publicado e posto em xeque. Ok? Bem, esse aqui é o método científico de forma bem simples explicado. E para fechar, basta você entender que esta última parte aqui do texto, onde ele diz nenhuma força externa fez ela cair, deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra, é justamente a construção da hipótese. Ele está propondo uma hipótese que alguma força faz com que as coisas caiam, né? Portanto, ele vai fazer alguns experimentos, vai tentar buscar entender o que é essa força e como ela funciona. E é a partir dessa mentalidade que ele desenvolve toda
a teoria, a ideia da gravidade e faz inclusive uma proposição matemática a respeito disso, ok? E como indicação aqui, para entender melhor o pensamento científico e etc., vou deixar aqui O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É um livro bem incisivo sobre essa ideia da ciência, do método científico, e também deixar o documentário Cosmos, as duas versões, tá? Vale a pena assistir, que também trabalha bastante o método científico, como que o pensamento científico se desenvolveu ao longo dos séculos, para onde ele vai e etc. Ok? Então, qualquer dúvida deixe nos comentários. Um abraço, bons estudos e até a próxima.